Então, Douglas, eu passei 3 anos no Goiás, quase 3 anos. O convite partiu do presidente, Marcelo Almeida. Eu estava em Brasília, morando em Brasília. Ele sabia da minha trajetória como atleta, que ele era médico do clube quando eu era atleta. E depois disso, ele sabia que eu estava engajado nessa questão da gestão do futebol, gestão esportiva no geral, que eu já tinha passado por alguns clubes e que eu estava trabalhando nessa área. Ele me fez o convite, eu ponderei algumas coisas, nós conversamos depois pessoalmente e acabamos nos acertando e eu vindo para cá. Pelo que eu conheço dos bastidores do Goiás, eu acho que minha vida foi muito longa até dentro do clube, enfrentei muitas dificuldades aqui dentro, enfrentei mesmo muitas dificuldades que não era qualquer pessoa que ia aguentar algumas coisas que eu suportei aqui dentro, mas eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita resiliência e não ia ser diferente na função de futebol. Eu aguentei isso muito e, graças a Deus, tive êxito. Eu considero minha passagem muito vitoriosa. O Goiás vinha, assim como a Napolina está agora, pelo terceiro ano seguido, disputando a segunda divisão, e eu topei esse desafio, junto com o trabalho de toda a comissão técnica, todos os atletas, nós conseguimos superar muita dificuldade e conseguimos subir depois, depois de 3 anos. Conseguimos o acesso. No ano seguinte, conseguimos voltar o Goiás para uma competição sul-americana, conseguimos uma honrosa 10ª colocação, que nós tínhamos o segundo ou terceiro pior orçamento do campeonato, e eu sempre falei para os atletas, para a diretoria, que futebol não se faz só com dinheiro, se faz com muita união ali dentro, com engajamento de todos, cada um na sua função, fazendo o trabalho arduamente, que a gente consegue o êxito, nós conseguimos. E no terceiro ano que eu estava no Goiás, nós estávamos fazendo uma brilhante campanha no campeonato estadual. Infelizmente, perdemos o campeonato estadual para o Atlético. Isso já gerou uma pressão enorme na comissão técnica, no gestor de futebol. E depois de um início também na pandemia, que nós tivemos um início bem tumultuado, num jogo que foi cancelado contra o São Paulo, porque no dia do jogo nós recebemos o resultado dos testes Covid e, se eu não me engano, 9 atletas titulares estavam contaminados com o vírus, e acabou tendo a compreensão da diretoria do São Paulo também e da sensibilidade da CBF em cancelar o jogo. Depois nós jogamos contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, perdemos um jogo por 2-1, jogando muito bem, com apenas 2 jogadores titulares em campo. Depois, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, empatamos o jogo com 2 atletas titulares, eu acho que o Tadeu e mais um apenas, nem lembro, eu acho que era o Tadeu e mais um atleta titular em campo. E depois voltamos para jogar na nossa casa contra o Fortaleza, e esse jogo marcou pelo retorno dos jogadores que estavam com Covid. A comissão técnica decidiu colocá-los em campo, a gente achando que realmente os atletas estavam em totais condições, e nós tivemos uma derrota pesada para o Fortaleza. E isso aí foi a gota d'água, acho que foi tudo que algumas pessoas dentro do clube queriam, para tirar a comissão técnica, tirar o diretor de futebol. Tiraram, e no meu entendimento, ali o Goiás estava assinando o seu rebaixamento para a segunda divisão, com apenas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro.
Mas essa culpa foi colocada em quem saiu. Quem ficou não fez o trabalho que vinha sendo feito. Porque quem montou aquele clube, aquele elenco, fui eu, junto com o Ney Franco, e a gente poderia ter ficado até o final para mostrar que aquele elenco tinha qualidade. Mas não foi feito isso, acharam melhor tirar a comissão técnica, tirar o diretor de futebol. Feito isso, depois a história todo mundo já sabe, até os jogadores que eu trouxe estavam sendo perseguidos, sendo que a camisa do Goiás, seja o atleta que estiver vestindo, eu vou torcer sempre. Sempre eu vou torcer pelo Goiás. Sempre. Mesmo pessoas que não gostavam da minha presença dentro do clube, estejam aí comandando o futebol do Goiás nesse momento, eu vou torcer sempre pelo Goiás, porque o Goiás é muito maior do que eles, muito maior do que o Túlio, do que qualquer outro atleta que já passou por ali. E eu sou muito grato pelo Goiás, porque eu vivi 10 anos como atleta do Goiás. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um dos 3 pentacampeões goianos com Goiás. Eu, meu irmão Fernandão e meu irmão Dil. Nós fomos os 3 atletas que participaram dos 5 títulos consecutivos do pentacampeonato goiano. Além de outras conquistas grandes aí, de Campeonato Brasileiro da Série B. E eu tenho muito orgulho de ter vestido essa camisa e sempre vou ter. Em 2020, nós tivemos aqui o Mauro Machado, na verdade, na outra live que eu fazia, que era a live Esmeraldina, e também tivemos o Marcelo Segurato. Uma pessoa dos bastidores me contou, Túlio, que o que te atrapalhou demais, assim, e até em excesso, foi o leve trás. O leve trás que alguém da diretoria que sempre acompanhava os treinos, é uma pessoa muito próxima a você, que fazia esse leve trás para a diretoria e distorcia as coisas. E outro fator também que, avaliando a sua gestão, que pelo que eu conversei com pessoas que estão lá dentro também, disseram que o colegiado atrapalhou demais. E decisões que deveriam tomar com mais velocidade tinham que passar pela reunião, e isso fazia que o Goiás perdia oportunidades para que possa contratar um atleta ou ter uma situação de vir mais dinheiro para o Goiás. Eu queria que você comentasse essas 2 situações, se procede ou não. Procede, todo mundo nos bastidores, e até quem não é tão próximo assim do Goiás sabe exatamente que existe esse leve trás lá dentro. E eu sabia, e procurava me precaver com isso, mas tem momentos que você tem que deixar de lado fofoca e focar no trabalho. Era isso que eu tentava fazer o tempo inteiro. Com relação ao colegiado, a gente tem que respeitar a política do clube. Porém, você tem que deixar sempre claro que quando existe uma política que esteja atrapalhando os processos dentro do departamento de futebol, isso era bem claro, isso eu deixava evidente para eles o tempo inteiro, que tinha momentos que eu teria que ser mais incisivo e tentar fazer as coisas conforme a cabeça do gestor de futebol, que tem ali o dia a dia junto com a comissão técnica, mas claro que sempre respeitando os limites do clube. Não posso contratar um jogador que ganha X reais, eu não posso. Isso eu sabia, isso eu nunca faria. Porém, tem outras coisas que o processo tem que ser muito mais ágil para dar certo. Eu não posso colocar o nome de um atleta num grupo de 7 pessoas e esperar a repercussão em rede social do que esse nome vai ter. Porque existem vários casos. Hoje, se você for colocar o nome, vamos dar um exemplo bem atual aí para a gente, se for colocar o nome do Daniel Alves em qualquer clube do futebol do mundo, vai sofrer uma
uma retaliação incrível. Não estou julgando nenhum mérito de é justo, é injusto. Eu só estou colocando um caso que está bem atual agora. Então, tem decisões que têm que ser tomadas pelo gestor de futebol. E quando eu fui contratado, eu fiz uma pergunta para o presidente. Se eu seria submisso a algumas pessoas dentro do Goiás. Se essas pessoas que estavam dentro do Goiás naquele momento participariam do processo do futebol, do departamento de futebol profissional. A resposta dele foi não, não participariam. Mas não foi isso que eu tive. Não foi isso que eu tive. Eu tive muita influência negativa de pessoas que estavam ali dentro do Goiás Esporte Clube, mas que não faziam parte do futebol. Departamento de futebol, nenhuma decisão do departamento de futebol caberia a essas pessoas. Mesmo assim, eles tinham influência lá dentro. Isso me atrapalhou muito. Eu